E aí galera, tudo bem com vocês? Guilherme aqui. Seguinte, eu tenho um grupo no Telegram, para quem não sabe, onde eu falo um pouco sobre educação financeira. Eu dou dicas, ensino sobre educação financeira, um pouco sobre como está a economia no Brasil e no mundo. Se você se interessar, quiser saber e aprender um pouquinho, o link está na descrição, o grupo é gratuito, fica à vontade para entrar e dar uma olhada lá. E lá eu levei a informação da redução da taxa Selic a 3%. E aí eu perguntei para eles se eles queriam que eu informasse eles, se eu fizesse um vídeo explicando se é bom ou ruim a taxa estar 3%. Então vamos lá. Eu não vou explicar aqui que é o Selic, que é a inflação, porque no grupo eu já expliquei, em outros vídeos também. Então entra no grupo que você vai dar uma olhadinha, você vai aprender um pouquinho sobre tudo isso. Ou se você quiser, deixa no comentário aqui que eu faço um novo vídeo explicando o que é Selic, o que é inflação, tá bom? E assim, resumidamente, Selic é como se ela fosse o freio, né, da nossa economia, e a inflação, o nosso velocímetro. Então, por exemplo, a inflação está caindo muito, a Selic sobe. A inflação está subindo muito, a Selic cai. Então, para manter esse equilíbrio. Para você ver um histórico aí, nossa Selic já chegou a valer a 14, 15% ao ano, né? E contrapartida, inflação 10, 11% ao ano. Então, às vezes as pessoas pensam, né? Tempo bom era aquele tempo atrás, que a Selic estava 14% ao ano, eu deixava meu dinheiro lá rendendo. Mas às vezes a gente fazia esse cálculo, esse valor nominal só dos juros, né? E não o valor real. Porque o que adianta você ter 14, 15% de Selic, mas a inflação está 10 a 11%? Se você for ver bem, é a mesma coisa de hoje, né? Então, vamos lá. Então, assim, quando você corta a Selic, o crédito na praça ele fica mais barato. Como assim, Guilherme? Vamos lá. Hoje, para você financiar uma casa, financiar um carro ou uma própria empresa, né, fazer empréstimo para investir nela mesma, hoje, com a taxa Selic a 3%, os juros para fazer tudo isso que eu falei agora, ele reduz muito. Então você paga menos. Até a dívida do Brasil, do próprio país, né? A dívida externa ou a dívida interna fica mais barata também porque o juros está mais embaixo. Então, se você estava devendo uma quantia com juros maior, agora você deve uma quantia com juros menor. Se você fazia um empréstimo antes com juros maior, agora você vai fazer um empréstimo com juros menor. E é assim que acontece. Vou dar um exemplo aqui bem básico para vocês. Vamos supor que você quer comprar um carro no final do ano, tá? Você vai trocar o teu carro. No final do ano eu vou trocar o carro. Tô dando uma olhada aqui, eu tô de olho num carro que tá 100 mil reais, tá? Então vamos dizer o seguinte. Você está com nesse tempo que você está querendo comprar o carro, vamos supor que a Selic ela está 10% ao ano, rendendo 10% ao ano. Então você vai deixar lá teu dinheiro rendendo a 10% ao ano. Mas vamos supor que a inflação está 15% ao ano, certo? Então você põe lá o teu dinheiro rendendo, beleza. No final do ano, quando você for trocar o carro que valia 100 mil, por causa da inflação de 15%, agora ele está valendo 115 mil. E você deixou no Selic rendendo a 10%. Então você tem hoje 110 mil reais. Então vamos lá. Selic 10%, inflação a 15%. Dando um exemplo aqui, tá? Nunca aconteceu algo assim, acredito eu. Mas um exemplo hipotético aqui. Então, na hora que você for comprar o carro, você vai sacar esse dinheiro que você estava deixando rendendo. Então, você colocou 100, você vai tirar 110. O carro, no começo do ano, estava 100, só que agora ele está valendo 115 mil, porque inflação 15%. Então, você vai ter que colocar mais 5 mil ainda para comprar o carro. Agora, vamos supor que a Selic está a 5%. Então, você vai lá, coloca 100 mil, no final do ano você resgata 105 mil. Mas vamos dizer que a inflação está a zero, não tem inflação nenhuma. Ou seja, no final do ano você tira 105 e o carro continua valendo 100, porque não teve inflação. Então você paga o carro e fica com 5 mil reais ainda para você. Entendeu? Um outro exemplo aqui.
a Selic está 10% e a inflação no ano deu 5%. Então você coloca 100 no começo do ano, no final do ano você resgata 110 e você vai comprar o carro como ele teve inflação de 5, então ele está valendo 105. Então você tem 110 em mão, o carro vale 105 e você vai com 5 mil embora para casa. Entende? Então assim, as pessoas elas olham muito para o valor nominal. Ah, a Selic está 5, a Selic está 10, mas não vê o real, que é o quê? A Selic menos inflação. Você tem que tirar a inflação desse dinheiro. E é o que a gente não faz na maioria das vezes. E aí, agora que a Selic está ficando um pouco mais abaixo, automaticamente o dólar sobe. Por que o dólar sobe? Porque o investimento aqui no Brasil, para os gringos, fica menos atrativo. Vou explicar melhor. O nosso país, ele tem um risco maior do que os Estados Unidos, por exemplo. Lá, os juros lá, não vou lembrar de cabeça agora, deve ser o quê? 0,25%. Já chegou a dar 1%, agora está menos. E a nossa está 3% aqui. Aí eu falo assim, Guilherme, aonde que eu vou deixar o meu dinheiro? Né? No Brasil, que está 3%, ou nos Estados Unidos, que está 0,5%? Isso gringo pensando, tá? De imediato aqui você fala assim, vou deixar no Brasil? Olha, o Brasil está rendendo mais que os Estados Unidos. Nem sempre, porque o risco do Brasil é maior do que os Estados Unidos. Então, como o dólar é uma moeda forte, e a economia mais segura atualmente do mundo é os Estados Unidos, então hoje a pessoa prefere deixar o dinheiro rendendo lá nos Estados Unidos, que ele tem certeza que ele vai ter de volta esse dinheiro, que os Estados Unidos vai arcar com todas as suas dívidas, do que colocar no Brasil a 3%. Quando que o Brasil se torna necessário? Quando está 5%, 6%, 10%, porque o Brasil tem um pouco mais de risco, né? Então, como o Brasil ele tem mais risco e a taxa de juros está bem pequena, então o que eles fazem? Tira o dinheiro daqui e leva lá para os Estados Unidos, leva para fora, né? Uma moeda mais forte. Então, quando o dinheiro sai daqui e vai para lá, a nossa moeda desvaloriza muito e a moeda de lá valoriza demais. Por isso que o dólar sobe. E o dólar subindo, carne, porque assim, commodities, né? Commodities, que é petróleo, carne, alimentação, tudo isso aí é commodity. Então, e como o alimento ele também é dolarizado, então ele fica mais caro. Então percebe que o dólar subiu. E o dólar, gente, não subiu só porque a Selic caiu. O dólar está subindo por causa de 3 motivos. Não, o terceiro pode ser ou não ser, mas por causa de 2 motivos. O primeiro é Selic, né? Selic caiu, o dólar subiu. Crise política que nós estamos passando nesse momento, então, né, desvaloriza mesmo, o gringo vai tirando dinheiro daqui, porque eu não sei como é que o Brasil vai ser daqui para frente, e aí tirando dinheiro daqui, o dólar sobe também. E tem a crise do petróleo que nós estamos passando, que pode interferir como pode não interferir também. Tá? Então, assim, o alimento vai ficando mais caro, certo? Então, assim, é isso que afeta um pouquinho pra gente. Alguns produtos ficam um pouco mais caros. E aí, a pergunta é, vale a pena investir em renda fixa ainda hoje? Olha, em questão de rentabilidade, renda fixa nunca foi aquela atratividade. Igual eu falei antigamente. Independente se a Selic estava 15 antes, a inflação estava acompanhando lá 10, 11%. Né? Então, nós nunca tivemos tanta rentabilidade assim. A renda fixa hoje, para mim, na minha concepção, ela serve como o quê? Como uma poupança mesmo, você guardar o dinheiro, pelo menos ganhar da inflação, né? E você tem um dinheiro rendendo ali, uma reserva de emergência, um fundo de emergência. Mas rentabilidade, se você quiser rentabilidade, é bolsa de valores, não tem como. Você tem que investir numa empresa que trabalha para gerar lucro e distribuir o lucro dela para nós, tá? E aí eu queria já avisar vocês que em breve eu vou estar lançando um curso sobre investimentos, né? Vou estar explicando aqui de forma detalhadamente como funciona a renda fixa, como investir em renda fixa,
como trazer alguma rentabilidade que não é algo sustentável, assim, nossa, tem... Não. Mas para você entender como que você consegue rentabilizar o teu dinheiro mesmo na renda fixa e também como investir, o que é bolsa de valores, o que é uma ação, o que é um fundo imobiliário, como vou investir, como é que eu vou analisar uma empresa para investir, é seguro, não é investir na bolsa de valores, quais são os riscos. Então, assim, em breve eu vou estar lançando o meu curso, tá? Queria deixar aqui avisado para vocês, quem se interessar, entre em contato comigo depois. E quem está no grupo do Telegram vai receber esse curso de primeira mão, né? vai ser avisado com antecedência. Então, fico à disposição. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários. Né? Se você quiser alguma outra coisa que eu falo em algum outro vídeo, deixa aqui nos comentários. E entra no grupo. Você vai ver que é muito legal, muito interessante. Eu só peço um favor para vocês. Curtem esse vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal. Assim você me ajuda bastante. Como vocês viram, eu sou católico, sou um cristão, falo muito sobre evangelização aqui no canal, mas eu também sou um cara que gosta muito de finanças, tá bom? Então Deus abençoe você e até o próximo vídeo.